Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário de Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. Esse é o Empreender Sem Entrevista, um programa que visa trazer um conteúdo de valor a você que nos segue. Obrigado pela sua audiência. A gente quer agradecer primeiramente os nossos patrocinadores, a SV Contabilidade, a Contabilidade do Empreender C, assessoria contábil, você que está precisando, só procurar a galera da SV. Gaminox Utensílios para Gastronomia. A Gaminox atende toda Santa Catarina com logística própria, as melhores marcas do mercado para o segmento de hotéis, bares, restaurantes, ou você que gosta de cozinhar, também pode contar com a Gaminox. Cemitério Crematório São José, Blumenau e região sempre bem atendida pelo Cemitério Crematório São José, e PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. E hoje eu estou aqui com o Girola, o Carlos Girola, que é da Girolar. Obrigado, seu Carlos, por vir conversar com a gente, trocar esse bate-papo aí. Bacana, agradeço também, né, a oportunidade que faz parte a gente participar desse tipo de falar evento, um pouquinho, né? Falar um pouquinho, isso é bom. A gente às vezes fica enfurnado, quem é empresário fica um pouquinho enfurnado no escritório e não conversa assim, né? Verdade. O dia passa, né, e o cara acaba não conversando. Eu falo isso porque esse ano já foram mais de 70 entrevistas entre podcast e aqui, e a gente aprende, quando troca ideia. Então é uma oportunidade para nós também poder ouvir um pouco da trajetória, né, da tua trajetória nesse mercado. E para começar então, bom, a Girolar, que é a construtora, está no mercado há algum tempo, está indo para o quinto empreendimento, né, Girão? Quanto tempo já estão nesse segmento? Como é que começou essa história? Bom, vamos lá. Nós começamos, na verdade, comprando terreno e permutando. Essa era a ideia inicial, né? Porque como meus outros negócios são fora da cidade, eu queria fazer alguma coisa aqui para minha filha e filho tocar, para não precisar viajar tanto. Certo. Depois a gente viu que a permuta é boa, mas por que a gente não construía também, né? E aí começamos. Então, estamos indo para o quinto empreendimento agora. Mas para entender, no começo comprava, projetava e permutava, era isso? Não, só comprava e procurava um empreendedor da cidade, um construtor, né? E aí perguntava e trocava. Fazia a troca, tal da permuta. E a pergunta que surge, por que não construir? É por questão de margem, com certeza, porque a construção civil tem o seu... É que no começo a gente entendeu que era mais fácil fazer isso. Ganhava-se dinheiro fazendo isso, né? Uhum. Mas depois, para tornar um business, um negócio, construir aí, já tens o terreno, tens a expertise da coisa, vamos botar no mercado. Foi o que a gente fez. Hoje a gente tem, assim, dentro de um conceito de Brasil, de que a economia tem dois pilares centrais, que é o agronegócio e a construção civil, né, em ambiente urbano e ambiente rural. Como é que o senhor enxerga esse mercado aí em 2023? Como é que está esse cenário? Hoje a Girolar está mais focada num primeiro imóvel, um produto mais de entrada, digamos assim, né? Esse mercado está girando? Como é que está a tua visão nesse momento de Brasil, assim, né? Como muitos negócios, né? Quando veio a pandemia, a gente achava que a coisa ia parar. E durante a pandemia a gente lançou 2 empreendimentos e vendeu muito bem. Bom, passou a pandemia, vamos se ajustar no mercado, né? Essa mudança política, ela acaba travando um pouquinho por conta de investimento que tem que vir do governo, né? A gente trabalha num produto que seria o de entrada, né? Então, com qualidade um pouquinho acima, talvez, né? Exato, às vezes eu sou um pouco mais modesto, né? Porque a gente está com preço quase de entrada, só que a gente entrega muito mais. Então, poxa, o cara compra um apartamento nosso, ele compra com laminado, ele compra com porcelanato, com área de lazer completa, é diferenciado. Sim. Eu acredito que se os juros começarem a baixar um pouco, vai vender bem, tá? Tá vendendo mal agora? Não. Nós estamos... De um empreendimento que vamos entregar esse ano, não tem o que vender. 96 apartamentos vendidos. A gente lançou outro de 79, já deve ter uns 40 vendidos. E o que nós vamos lançar esse ano são 200 apartamentos, 196 apartamentos. Acredito que com juros baixando um pouquinho, vai ficar bom. E dentro da expectativa, pelo menos falando do âmbito político e tal, a expectativa é que os juros baixem mesmo, senão vai travar todo mundo, né? Tem muito o que fazer, né? Cara, aí não é só o segmento de construção civil, né? É agronegócio. É que é uma cascata, né? Entra na construção civil, mas ele derrama para todo mundo. Né? Exatamente. A construção civil, realmente, ela representa muito no PIB, né? Nosso nacional. Então, e movimenta muito o emprego. É uma cadeia rápida de levantar e oferece muito emprego. Porque ali não tem automação na construção civil. É o contrário da indústria. Compra a máquina,
e vai tirando mão de obra, né? Nós não, precisa de mão de obra, cara. Tá? Então, ainda não chegou aqui a impressora de prédio, né? Bom, vai chegar um dia. Vai chegar. A gente que tem observado essa questão da inteligência artificial e tal, é um pouco assustador, né? Tá vindo coisas para assustar mesmo, né? Mas realmente a construção civil tem uma base de mão de obra muito forte, assim. Como é que a construção em bloco já é uma realidade, com forma e tal, né? Como é que lida no mercado desse? A gente sente que a gente conversa com muito empresário aqui, a gente sente que um dos maiores problemas do segmento empresarial hoje é a retenção de talento, é a mão de obra. E acho que sempre foi, na verdade, né? A dificuldade do mercado na mão de obra qualificada, né? Como é que está a rotatividade do mercado no segmento de vocês e como é que luta contra isso? A gente procura realmente identificar os talentos, usar esse termo, né? O desafio maior é reter. Em outros negócios que eu tenho não é diferente, mas construção civil, cara, às vezes não é só o valor que tu paga, quanto tu paga, né? O que tu proporciona para a pessoa. A gente contratou agora eu tenho uma menina lá que é engenheira, que está aprendendo assim como realmente está ficando muito boa na profissão, e tem um menino que entrou agora. E ele veio me confidenciar dizendo, poxa, aqui na Girolar eu consigo aprender de tudo um pouco. Então isso está me fazendo feliz. Diferente tu entrar numa empresa, não, tu vai fazer só parte de acabamento, tu vai ser só obra, não, tu vai ser só escritório para fazer projetos. Então a gente proporciona isso para o pessoal. Com isso a gente consegue reter o pessoal. A geração mais nova é uma geração sedenta, assim, por coisas diferentes, né? Então essa diferença é uma diferenciação considerável. Quando tu oportuniza a pessoa conhecer várias coisas, aprender várias coisas. E na mão de obra mesmo, lá no chão da fábrica? Cara, lá não tem muito segredo, não. Então, porque o pessoal troca por R$200. Não precisa ser 500, é por 200, talvez por 100. A rotatividade é grande, tá? A gente procura melhorar o ambiente de trabalho para ver se o cara entende que isso é um diferencial, que ele não vai ter isso em outro lugar, né? A gente trabalha muito com empreiteiro também, mas a gente estende isso para o empreiteiro, para que ele tenha um alojamento bacana, área de convívio bacana. Alimentação boa. Para não fazer o cara trocar por 100 ou R$200. Né? Então, a gente já procura pagar um pouco mais, até para o empreiteiro, para ele repassar isso, para o cara não pensar em trocar por pouco. Mas é uma tarefa árdua, né? Sim. Mas é uma classe da população que realmente não está muito preocupada com amanhã, vamos usar assim. É mais imediato assim, né? Eu cheguei a conversar, por exemplo, com ajudantes. Né? Eu vou na obra, uma vez por semana eu vou na obra. Conversei com um ajudante, vendo que ele tinha um potencial, para dizer, cara, vamos estudar, vamos fazer um cursozinho técnico, fazer, quem sabe, uma faculdade. Ah, não, poxa, é difícil lidar com as pessoas. Eles reclamam com facilidade, mas não querem colocar alguma coisa na frente para pensar, né, no futuro. Mas estamos aí, é a luta, né? Tirando essa parte da mão de obra, qual que o senhor enxerga que é a maior dificuldade da área da construção civil, assim? Vocês estão indo para o quinto empreendimento, já tem algum gabarito ali, já está há algum tempo no mercado, e vislumbra com certeza fazer muito mais coisa, né? Qual é a principal dificuldade, assim, do setor? Olha, a dificuldade ela vem com o momento, porque difícil para a gente é fazer um orçamento e conseguir manter ele dentro de um parâmetro que tu consiga repassar isso de maneira saudável para o mercado. Porque a gente vende apartamentos aí até R$250 mil. A gente não é filantropia, nós precisamos ganhar o nosso. Claro. E hoje, então, com a inflação que ela foi recentemente demais, sei lá, ficou 0,26%, 0,29%. Só que não é isso que está no material de construção. Então, cara, é difícil tu comprar ferro hoje a R$5, amanhã paga 6. Aí estão falando de 15, 20, 25%, né? O ferro na pandemia eu pagava R$6 o quilo, ele foi a 13. Aí ele voltou a 8, mas não voltou a 5. Então essas coisas tá difícil, né? É um mercado muito suscetível a essa balança econômica, digamos assim. A gente tentou importar ferro, por exemplo, mas aí com o dólar também na casa dos 5 ficou inviável. Engraçado que o Brasil é um dos principais produtores de minério de ferro e a gente tem que importar ferro. Conta essa história para nós, cara. Manda minério para lá, né, a preço de nada, e depois importa ferro a preço de ouro. É mais ou menos isso.
Infelizmente. Porque existe um porquê, não? Não, é que existe um monopólio, né? Está na mão de 2 ou 3 no Brasil. Aí os caras, o excesso deles para não botar aqui dentro, eles desligam o forno da usina, desligam, para exportar o minério, para não diminuir o preço aqui. Porque se tiver 2 fornos, vai sobrar aço. Então vamos botar em manutenção o forno. Isso acontece, cara. Para segurar o mercado. Exatamente. Vai ser histórico, né? O Brasil sempre teve alguns donos, assim, é meio complicado, né? Principalmente que é commodity, né? O pessoal faz isso, né? O agro também vive um pouco disso, né? Essas dificuldades e tudo mais. Mas, enfim, hoje o senhor está construindo em Blumenau e já conversamos em off ali de que há já um encaminhamento para o litoral. E não é novidade, né? Muita construtora do interior aqui, seja de Blumenau, Palmeirode, Timbó, enfim, Rio do Sul, várias delas estão se direcionando para o litoral de Santa Catarina. O senhor enxerga nisso uma bolha? O senhor enxerga nisso uma oportunidade de mercado? Qual é a visão, assim? Olha, acredito que seja uma boa oportunidade de mercado, e não como bolha, porque a gente tem um exemplo muito bom de Balneário Camboriú. Hoje ali tu vai lá, qualquer empreendimento na frente da praia, ele pode custar 50 mil reais um metro quadrado. Uhum. Tá? Às vezes até mais, dependendo. Às vezes até mais. Botei um preço, né? Sim, um preço que já é meio assustador. Bem assustador. O litoral norte, vamos dizer assim, ele estava carente, porque tu vem comprar um apartamento, tu quer comprar em Balneário. Claro. Né? Só que, poxa, tu não tem mais 5, 6 ou 10 milhões para dar. Esse é um motivo. Outro, o pessoal de Curitiba, por exemplo, que é a gente está mirando esse cliente, né, de Curitiba. Para ele vir em Barra Velha é 2 horas de viagem. Para ele chegar em Balneário é mais 2 horas, às vezes. Por causa do trânsito também. Então, tu começa a pegar esse público também. Ele se estabelece ali, ele vai dar o passeio dele no shopping, em algum lugar de Balneário depois, mas ele está estabelecido lá em Barra Velha. Está virando... Pissarra já não tem mais onde construir. E agora está avançando para Barra Velha. Eu acredito muito em Barra Velha. É lá que eu comprei terrenos e permutei alguma coisa. Conheço bem o Douglas lá, o prefeitão lá. Gente finíssima. Gente finíssima. Tá? Nós temos uma dificuldade, por exemplo, aqui, me desculpe o nosso pessoal público daqui. Sim, claro. Tu chega a levar 2 anos para aprovar um projeto em Blumenau. É pesado, né? Lá o primeiro projeto nosso não demorou 6 meses para aprovar, pô. Mas é porque é cidade pequena. Não. Ele tinha 38 projetos para aprovar e tem 2 analistas só. Só que tudo funciona na mesma sala, né, no mesmo sistema. Acontece, aqui em Blumenau não é assim. Isso é algo histórico, é público que eu tive lá dentro também, mas é algo histórico que é assustador mesmo. Quem está aqui fora no mercado, a gente sofre com isso. É muito complicado. É uma coisa que se perpetuou aí de uma maneira que não faz muito sentido, mas existem iniciativas para melhorar, né? A gente tem esperança, né? Eles estão, em Blumenau, estão digitalizando agora muitos processos, né? E é para unificar. Então, a gente acredita que vai melhorar. Dentro desse assunto todo, a questão ambiental, por exemplo, é um desafio? Eu diria que é o maior desafio hoje. Tá? A gente volta para a conversa de Blumenau, porque é o seguinte, as secretarias não se conversam, é o entendimento que a gente tem. Então, tu vai para um setor, o setor drenagem. Poxa, ele demora até lá 3, 4, 5 meses para aprovar, entre idas e vindas, né? E eu só posso dar entrada, por exemplo, num SEMAS para pedir uma LAI depois que aprovar lá. Então, são muitas fases até chegar no final. A tal da burocracia que às vezes atrapalha, né? Precisa existir para algum controle, mas às vezes atrapalha. Se encontrasse uma maneira realmente de unificar isso aí e garantir para o empresário, porque eu já cheguei a pensar em não construir mais um Blumenau. Mas eu tenho hoje terrenos para fazer 11, 12, 13 prédios em Blumenau. Então já estou caminhando com os projetos na frente, tá? Só que aí eu não consigo, outra situação, eu não consigo aprovar tudo, porque vence as licenças. Poxa, tem que começar, difícil, se aprovou tem que começar. Então, o jeito empresário de trabalhar, vou aprovar os projetos. Mas eu não consigo aprovar todos, cara. Porque me limita. Se aprovar, limita o... Tem que pelo menos botar uma sapatinha lá para começar, né? É complicado. Tu vê, essa é uma coisa que precisa ser debatida, né? Essa questão do prazo para início de obra, tal, isso realmente poderia provisionar, né?
previsionar, perdão, poderia dizer, ó, eu quero aprovar agora, mas vou começar a construir daqui X tempo, né? Isso é uma coisa que faz sentido, né? Faz muito sentido. Até porque a cidade demanda isso, né? A gente percebe que há bastante coisa acontecendo na cidade de tamanho e tal, de construção, né? A nossa cidade é muito boa. É um prazer morar aqui, né? Então, poxa, a gente acredita muito no desenvolvimento nosso. Algumas coisas tem que ajustar, mas eu acredito que vai se ajustando com o tempo. Enquanto isso, a gente sofre um pouquinho, mas não desiste, né? E também corre pelas oportunidades que nem no litoral, né? Lá no litoral vai ser como um empreendimento, Carlos? Bom, lá eu vou estrear, vamos dizer assim. Pensei em fazer aqui, mas acabei indo para o litoral. Fazer o Girolar, primeira linha, ou a linha Premium, algo desse tipo, alto padrão que todo mundo conhece. Alto padrão lá, na frente da praia, tu consegue vender a 15 mil reais um metro quadrado. Eu vendo o meu produto aqui hoje a 6 mil reais um metro quadrado. Poxa, mas é alto padrão. Eu diria, se tu analisar o que eu faço hoje, para um alto padrão... Só muda o tamanho de implanta, né? Tamanho e uma outra coisa ali, particularidade, entendeu? Então, poxa, a margem da gente é muito maior lá embaixo. Então, a gente não vou abandonar aqui, bem pelo contrário, como eu falei, eu tenho para fazer vários prédios aqui, né? E é outro segmento. Mas lá ele te oferece essa oportunidade. E tu tem uma margem muito maior. Barra Velha, eles têm um lado da lagoa, que fazia muitos anos que eu não ia lá. Rapaz, aquilo tá bonito, e eles vão desassorear a lagoa, eu acho que eu já andei bastante naquela lagoa ali. Eu vou errar por pouco, vai. Rampei onda lá na saída do... E é bacana, né? É gostoso. Lá eu acho que são 15 ou 25 quilômetros de lagoa. Algo desse tipo, tá? Sim. Vão tornar navegável, pelo que eu vi do projeto lá com o prefeito, para barco até de 50 pés. Poxa, imagina tu vir entrar na caixadaço, lagoa. Né? Eu acredito que até melhor, né? É. Tu sai do marzão lá e vem para um lago, então se ao redor ali começar a ter os restaurantes, o atrativo vai ser esse. Eu comprei terrenos, inclusive, na lagoa, né, pensando nesse... Hoje não tem prédio lá, mas pensando que, sei lá, em 3, 4 anos vai começar a ter. E faz muito sentido, porque aquilo ali realmente sem a infraestrutura que a gente imagina no futuro já é legal, né? Uhum. Pegar um jet ski, dar uma volta e pular umas ondas lá na saída do mar, bacana. Subir o rio. Pô, é legal pra caramba. Imagina se tivesse um barzinho, se tivesse um hotel, se tivesse uma marina ali na beira, é um diferencial, né? Esse mercado náutico, né? Continua crescendo no Brasil. Então tu imagina tu chegar de barco no teu apartamento. Sim. Eu imagino isso lá em Barra Velha. E vai acontecer. E apesar de tudo que a gente está vendo, que a gente comentou sobre a política, sobre a questão econômica, vai ter que crescer, não adianta, né? Não tem outro caminho, né? Quando a gente fala em crescimento de PIB 1%, 1,5%, cara, isso é incalculável, porque o Brasil é muito grande. O consumo do Brasil, né, não precisa vir gente de fora investir na parte imobiliária. É só a turma começar a comprar de novo, cara. E vale dizer, né, que em pandemia e agora, o mercado de primeira linha, o mercado de alto nível, não sofreu muito. Não sofreu. Porque esse pessoal não depende de financiamento, né? Sim. É diferente, né? Claro. É um mercado onde o pessoal... É o que eu costumo dizer aqui na imobiliária, para a gurizada. Quem está comprando é aquele cara que quer aprovar o 100% financiado, entrada pequena, e aí troca o aluguel pela parcela. Isso. Ou o cara que tem o à vista para comprar e está procurando um alto padrão. Os extremos, né? Mas é bem distinto. Digamos que a classe média é a que mais sentiu hoje, assim, que está ali naquela dificuldade. Porque é um cara que, ao fazer um financiamento, vai olhar a taxa de juros, vai saber o valor da parcela. É bem isso aí, exatamente. E como o financiamento ficou mais caro pela taxa de juros, então um cara que ganha, sei lá, 6, 7 mil reais, até talvez antes da pandemia, ele conseguia morar aqui perto do centro já. Vila Nova. Cara, hoje com essa renda ele não consegue comprar um apartamento. Não. Eles não aprovam financiamento para ele. O Paulo Central... infelizmente perdeu o poder aquisitivo. Né? Então, mas deixa eu mudar um pouquinho o assunto ainda dentro do tema empresarial, é claro, né? Como é que começou a tua trajetória, Carlos? Onde é que começa a história empresarial do Carlos Girolamo? Eu sou da terra, aqui, eu venho da família bem simples. Me formei logo no começo da minha juventude e trabalhei. Eu tive 2 empregos. Na VEG Transformadores foi o último. Eu ainda brinco, não, é uma verdade, né? Mas comento isso. Eu casei dia 17 de dezembro e pedi demissão da VEG dia 2 de janeiro. Me chamaram de louco, a família, assim por diante. E abri uma serralheria na época. Serralheria. É o que tinha naquele momento, né?
Então eu vendia... Mas na área da VEG tivesse alguma formação na área de engenharia? Sim, eu me formei técnico mecânico da época, no CEDUP, acho que era aqui em Blumenau. CEDUP, CIS, talvez. O CIS, na época era o CIS. Meu pai foi presidente da PP do CIS. É mesmo? Olha, excelente escola, cara. Me formei técnico mecânico. E aí, por que a minha saída da VEG? Eu cheguei a chefe de setor lá. Aí eu olhei e disse, cara, no máximo que eu vou chegar aqui é gerente. Gerente ganha quanto? Não sei, na época, não lembro. Não quero isso para mim. E aí saí fora. Com a minha saída eu comprei uma máquina de solda, um martelo, uns negócios lá e comecei. Então eu saía a vender, fabricava, aí um funcionário... Cruzava, cabeceava, defendia. Tudo isso. Vamos pular uma parte disso aí. Eu saí com a visão da VEG que tinha oportunidade para terceirizar para eles, que a VEG devia fazer fora muito serviço, que era a minha ideologia. Teve alguns que fizeram isso, né? Mas eu fui pioneiro, porque eu estava lá dentro, e tinha o superintendente, que na época era o Opperman. Eu dizia assim, Opperman, tem que fazer fora isso aí, cara. Não vale a pena fazer, não. A teoria da VEG, a metodologia não permite. Resumindo, abri minha empresa, serralheria, só que comecei a fazer uns protótipos, umas ideias, e eu fui o primeiro terceirizado da VEG em Blumenau. Olha só. Eu me tornei, depois, em 3 ou 4 anos, o maior fornecedor de acessórios para transformador, eu diria que quase do Brasil. Caramba. Porque aí em Blumenau... Então a trajetória foi ali mesmo, foi a VEG que deu a virada, digamos. Exatamente. Né? Apesar de ter saído da VEG... Saí, mas aí coloquei na cabeça deles que isso era um grande negócio. Na época tinha Mega Transformador, tu lembra? Mega. Seu Elmo, falecido já, gente boa. Já comecei a trabalhar para eles. E aí a virada minha mesmo foi quando a Mega vendeu para o grupo ABB. BB, sim. Isso. Aí o que eu fiz? Eu comprei todo o maquinário, que era da Mega, porque a ABB só queria terceirizar. Ela era o que eu queria. E aí terceirizaram? Cara, eu virei o maior fornecedor deles no Brasil. Nós chegamos a ter 180 funcionários na metalúrgica. Caramba! Então, aí fazia um transformador inteiro de força, enorme. Cara, negócio gigantesco a gente fazia. Então, os radiadores para transformador eu fazia. Só tinha 2 no Brasil fazendo, eu era um deles. Caramba! E aí foi um negócio bacana. Depois... Mas tu vê assim, essas coisas acontecem em Blumenau e pouca gente sabe. Essa empresa a minha era mega forte. Sim, é mega forte, conhecidíssima. Inclusive. Mas poucos conhecem no final, né? Não, quem conhece é mais quem é do segmento, quem gosta do ramo empresarial, que estuda o desenvolvimento econômico da cidade. Eu costumo brincar, Blumenau tem os mais diversos tipos de negócios, né? A gente fabrica playground para condomínio até a telha que vai no teto do prédio. Então é um negócio meio surreal. É né? verdade, é verdade. E aí por isso que eu gosto de explorar, sabe? Porque eu sei que também já atuasse em várias outras frentes também. Sim. É legal a gente conhecer essa história, sabe? Eu vou te contar da parte, né? Metalúrgica, ela se estabeleceu, ficou, né? Ficou bem, realmente. Dali eu fui para o ramo de, também, a gente ampliou, começamos a fazer luminárias, e aí já tem uma trajetória minha que eu fui para a China, numa feira. Uhum. E aí me tornei também em Blumenau. É um prazer dizer isso aí, porque a Postals, eu ouvi falar na Postals. Claro. Né? Eu tenho orgulho de dizer que fui o maior fornecedor deles. Olha só. Fui para a China, desenvolvi produtos. Essa semana eu entrevistei o Fábio da Exata, você conhece a Exata, ele falou da Postals também. Foi a Postal que virou a chave. Virou a chave para ele. Ele é construção também, né? Ele constrói lá dentro até hoje. Ali a história foi bacana, porque eu fui para a feira, cara, eu vi, caneca, microfone, e aí, onde é que eu posso vender esse troço, né? Trouxe visão de empresário, né? Chegou lá, mapeei isso ali. Só que aí, sabe que a primeira vez que eu fui lá, tinha um apagão no Brasil. Cara, isso 2006, 2007, 2008. Deixa eu dizer pra antes, 2004, 2005. Nessa época ali, cara, eu vi um lampião. Porque a história do apagão já era na época da FHC ainda. Sim. O Lula assumiu e tal. Isso, né? Exatamente. Aí tinha um lampião. Tá. Aquele lampião que tu bota assim algo assim que tu bota para decoração, vamos dizer assim. Uhum. Cara, eu olhei para aquilo ali e eu disse, porra, cara, vou vender esse troço no Brasil. Aí eu era para ficar uma semana na China, eu adiei a viagem, fui visitar a fábrica. Não tinha muito dinheiro, cara. Aí vou lá na fábrica. Na feira, resumindo,
demoraram a me atender e tal. Na época eles não vendiam um container de lampião, que dava 18 mil lampiões, um container. Caramba. Não vendiam. Tinha que comprar 5 containers. 90 mil lampião. Cara, o que eu vou fazer com 90 mil, né? Eu não tinha dinheiro também. Vale dizer isso, né? Porque, pô, lá tu tem que pagar antecipado, e tal, pra eles, né? Medo de mandar dinheiro. Eu não sabia direito nem como é que funcionava a importação. Imagina, você era quando? 2000? 2004, 2005. Não tinha Pix, né? Não tinha nada. Cara, eu fui lá, dei um peitaço. Comprei um container e deixei engatado nos outros 4. Vim pro Brasil. Falei com meia dúzia, não. Digo, me ferrei, né? Não. Fui pro Atacadão, ou seja, fui pro Brasil. O primeiro cliente que eu parei foi o Atacadão. Hoje tinha o Martins. Resumindo, naquele ano, cara, eu vendi perto, olha, o número que eu vou falar é pura verdade. Tá? E o lampião me fez eu ganhar muito dinheiro. Eu vendi quase 1 milhão de peças de lampião. 1 milhão de lampião no Brasil. Nós importamos, fiz uma programação com eles ali, cara, e aí foi interessante, porque ninguém postava, né? Só que ali me deu muito dinheiro. Bom, 1 milhão de lampião na época, o Brasil devia ter aqui uns 190 milhões de habitantes. Não era muito, mas de lampião... Não, cara, mas é 0,5% da população que compra um lampião, cara. Em um ano tu vendeu isso? É coisa pra caramba. É 3 Blumenau hoje. Como começou a estourar a venda do lampião e quem trazia? O Girola lá da Mega Forte. Cara, então é só eu que vendia. Depois começou a aparecer outros, né? Que tipo, é fácil de vender, né? Mas ali que eu entrei na Postaus também. Os outros produtos que eu tinha trazido na época, eu não tinha interessado muito para eles. Mas como eles viram o lampião vender, porra, vamos botar esse lampião aí. Cara, chegou a ser assim o produto número 1 de venda deles por muitos meses. Só que aí com isso me tornei o maior fornecedor, porque aí trazia alicates, trazia xícara, trazia de tudo, cara. E aí botava a venda no catálogo, até para contextualizar, a Postaus vende, hoje é e-commerce e tal, né? Mas ainda tem um catálogo. Ainda tem o catálogo, Tem. Na época eu representava 70% da venda deles era o catálogo de rua. É que o público mais velho ainda é o comprador do catálogo, né? Hoje, apesar de que hoje, eu tenho uma tia minha que eu trato meio que como avó, né? Ela é mais velha e ela compra já na internet também, já compra no Mercado Livre. A internet proporciona isso, né? Mas é gradativo, né? E aí foi interessante porque então a importadora ela surgiu do meio da Mega Forte. Da Mega Forte. Porque a Mega Forte também é conhecida por importação, né? Sim, porque eu tinha Mega Forte Indústria e Mega Forte Importadora. Levava um nome que era mais fácil para divulgar daí, né? Mega Forte ficou e pegou, né? Sim. Isso na época tinha o maior case do mercado brasileiro de venda porta a porta, chamava-se Hermes, que era no Rio de Janeiro. Tem a ver com Hermes Macedo? Não, nada a ver. Grupo Hermes. Cara, tipo assim, ó. Que era PAP mesmo, real, com catálogo e tal. Exatamente. Pedidinho, formulário. E tinha mais de 50 anos a empresa na época, tá? Foram pioneiros nisso. Tal do marketing direto. Exatamente. É o que tinha. Hoje é digital ou só tinha revistinha? Eu sou mais novo, mas a gente conhece essa história, eu gosto de ler bastante, é da história do Tupperware, né? Tupperware. Facas Guinness. Exatamente isso aí. Aí nós trazíamos os similares. Esse Tupperware, trazia uns potes lá com 3, as facas, trazia kit desde com 2 até 20. E entrou na Hermes e... Cara, aí a Hermes veio... eu já não conseguia atender a Postaus. E a Hermes veio atrás da gente. Só que... em faturamento, a Postal já era grande, mas a Hermes faturava assim umas 5, 6 vezes mais. Caramba. Enorme. Você está no Sudeste, né? O Sudeste Pegavam no Brasil inteiro, cara. Eles eram muito fortes. Me tornei o maior fornecedor da Hermes também. Caramba. E aí tinha mais uma no Brasil, que era um cara que saiu da Postaus e abriu tal da Via Blumenau. Aqui em Blumenau. Via Blumenau eu conheço também. Do Júlio. Não tem mais a empresa. Aí esse nome não é meio estranho. Eram os 3 maiores do Brasil. Cara, me tornei o maior fornecedor de todos. Mas isso por uma viagem à China. E como é que essa viagem surgiu? Querer diversificar a metalúrgica. Né? E aí eu soube que tinha essa feira na China, que tem até hoje. Abriu e... Pura curiosidade. Pura curiosidade. Cara, na verdade eu fui lá para ver talvez maquinário na época para metalúrgica. Só que aí eu vi esse mercado, entendeu? Do lampião lá. Surgiu o lampião e o lampião transformou. O lampião acendeu esse mercado. E tu acredita que durante assim, uns 10 anos, aí na minha gestão, né, na minha empresa,
o Lampião estava sempre entre os 20 produtos mais vendidos ainda. Caramba, cara. Ficou vendendo até hoje a Megaforte ainda existe, ainda tem Lampião lá. Tem alguma coisa ainda. Sabe que a minha mãe esses dias comprou um Lampião? Talvez era o nosso. É verdade. Não tô zoando, ela mandou uma foto do Lampião que eu comprei, que a minha mãe, essas coisas agora com Bolsonaro e Lula e confusão, não, porque energia, não sei o que, eu vou comprar um Lampião. Verdade. Vou me garantir. Verdade, eu posso te mostrar a mensagem ainda. Bobear é da Megaforte. Essa mas hoje, então, tem a metalúrgica ainda existe? Não. Não, eu ao longo do tempo acabei me vendendo esses negócios, né? Eu acabei tendo uma participação. O Flávio Augusto que fala, toda empresa nasceu para ou ser vendida, ou ser herdada, ou quebrar, né? Então, que seja vendida, então. Né? Então, eu já atuei em alguns anos em que a gente procura levantar um negócio e depois vender, e geralmente eu fico com uma participação. Sim. Como eu tenho na importadora, tenho na metalúrgica, eu atuei também, atuo ainda no ramo de postos de combustível. Eu tinha em Blumenau e acabei parando, né? Porque na época eu tive 4 postos em Blumenau, era para chegar em 10. Mas aí não deu muito certo aqui para comprar. Mas então, resumindo, a gente vai diversificando, né? Eu queria entender ao que o senhor acredita essa vocação, esse chamado a empreender, assim. Porque, tava lá, começou no CIS, foi para a VEG. Vou sair, vou comprar umas... Foi assim que começou, pelo que eu entendi, foi isso? Mais ou menos isso. Qual foi o principal motivador, assim, o casamento, a família, o que te motivou a buscar essa... Ô, João, eu diria para ti que, cara, olhar para trás e ver as dificuldades da família, talvez era a maior motivação minha. Eu não queria isso para mim, para minha família, né? Então a gente, com isso, acabou... eu sempre falo para minha filha hoje, que vai tocar a consultora, não faça pelo dinheiro. Né? Faça com amor no negócio, faça pelo desafio. Até hoje eu faço pelo desafio, pô. O dinheiro é a consequência. Ele vem, né? Mas é o desafio, cara. E aí com isso tu vai carregando algumas pessoas, tu ajuda um aqui, ajuda outro ali. Buscar uma solução para um problema e botar energia positiva nisso. De uma maneira... eu diria que é o desafio mesmo, né? De fazer acontecer para tentar ajudar outras pessoas. É por aí. Muita gente ficou feliz com o Lampião que comprou, né? Rapaz, eu acho que sim. Para ter vendido 1 milhão. Se o bobear, o cara não fazia nada com o Lampião, ele comprava e deixava na mesa, né? Mas, não sei. Antes da gente terminar, só agradecer nossos patrocinadores, mas tem mais uma pergunta ainda. Tá bom. Agradecer a SV Contabilidade, que é super parceira, Contabilidade Empreender SC, você que está precisando aí de uma assessoria contábil, pode contar com a SV. Agradecer Gaminox Utensílios para Gastronomia, nosso amigo Fronza, a melhor empresa que trabalha com os melhores produtos do mercado aí para o segmento de restaurantes, vários hotéis, condomínios, viu? Condomínio também eles vendem. Bacana. A Gaminox fornece lá os produtos para a parte de gastronomia. Cemitério Crematório São José, Blumenau, região sempre bem atendida pela equipe de Cemitério Crematório São José e PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau, região. E daqui a pouquinho estamos na litoral de Santa Catarina, comunidade já, mas por enquanto só atendendo. Até já vamos vender Barra Velha também, pelo jeito. Opa, por que não? Né? A parceria começa assim, né? Seu caso, primeiro parabenizar pela história e agradecer a oportunidade de conversar com o senhor. Eu queria que, antes da gente fechar, a gente sempre pede uma mensagem, alguma reflexão e tal. Queria que o senhor imaginasse assim, o Carlos Girola lá saindo da VEG, recém-casado, casou um dia depois, eu nasci dia 16, o senhor casou dia 17 de dezembro, óbvio, alguns anos antes o senhor deve ter casado. Mas, enfim, recém-casado, olhando aquela circunstância toda, pensando, não quero, o gerente é pouco para mim, né? E deve ter alguns Carlos Girola aí assistindo a gente, deve ter muita gente que está nessa vibe de tipo, não é, o cargo mais alto dessa organização não é para mim, eu preciso de algo a mais. O que o Carlos Girola de hoje diria para aquele Carlos lá ou para alguém que está nessa mesma situação hoje? Olha, o que eu pensei naquele momento praticamente foi isso, né? Não se conforme com o que tem hoje e não fica acreditando que o que tu tens é só aquilo que veio para ti. O sol nasceu para todo mundo. Corre atrás que a tua realização vai vir. É o que eu tenho até hoje, é o desafio de fazer. Vontade para correr atrás. Vontade. E coragem também, né? A coragem ela vem junto, às vezes tu leva uns sustos, né? Mas tem que ter um pouco de coragem. Seu Carlos, obrigado pela oportunidade. Valeu. Parabéns pela trajetória. Obrigado para vocês também. A você que nos acompanha até aqui aí no YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa história com seus amigos aí.
Falamos um pouco sobre o mercado imobiliário, também sobre a trajetória desse empresário de sucesso. Com certeza tem muita coisa boa para você e para os seus conhecidos aí. Você que está nas plataformas de streaming também deixe seu like e, claro, não se esqueça, sempre no empreendasc.com.br algum conteúdo para lhe ajudar na formação pessoal e profissional. Valeu!